É isso aí. Boa noite, né? Eu sou o Ginter Kowalski, eu tenho 25 anos, né? Sou formado em engenheiro de controle de automação pela PUC-PR. Atualmente faço mestrado lá na PUC também, em engenharia de produção e sistemas, e trabalho atualmente como engenheiro de machine learning na Pacer, né? Poderia falar várias coisas, né, sobre a Pacer, como ela funciona, que ela faz, mas acho que é mais legal mostrar um vídeo de um dos nossos clientes mostrando o que a gente faz, né? Tem coisas que nós fazemos do mesmo jeito sempre. Até que alguém pensa diferente e cria uma nova e melhor forma de fazer a mesma coisa. Tapete Azul, o jeito mais confortável e inovador de embarcar. Olá, clientes da Azul, prepare-se para embarque nunca visto antes, com muita tecnologia e inovação. O Tapete Azul funciona assim: são projetores externos na sala de embarque que indicam o momento certo que seu assento irá aparecer no tapete para embarcar, e essa experiência tecnológica vivenciada na sala de embarque é refletida dentro da aeronave, através de um embarque por ondas, com intervalo entre 2 a 3 fileiras. Então, a primeira etapa para o cliente se orientar é o cartão de embarque, o seu assento. Sabendo o seu assento, o segundo passo é olhar o projetor. O projetor vai mostrar exatamente qual é o momento que você vai embarcar. Uma vez entendido o meu assento e o momento que eu vou embarcar, é só se dirigir até o tapete e embarcar. E este processamento em ondas, de trás para frente, espaçado, não cria os gargalos, diminuindo aqueles problemas comuns de falta de espaço nos corredores, acomodação de bagagem de mão e o incômodo levanta, senta, levanta, até que todo se acomoda. O resultado disso, você não fica de pé nas filas e o mais importante, seu voo decolando no horário. Bem-vindo ao Tapete Azul, um embarque muito mais confortável e inovador para você. Então, essa foi uma solução que a Pacer desenvolveu, né? Que eu participei do desenvolvimento dessa solução, e o que existe aqui, né, de machine learning na solução é a detecção das pessoas no tapete, né? Então, é a movimentação das pessoas que faz com que o tapete se movimente a partir da detecção das pessoas no tapete, né? Existe um modelo ali para detecção. Conseguem me ouvir? Tudo certo? Estamos ouvindo sim. Ah, sim, ok. Ficou um silêncio, né? Mas ok. Ok. Então, eu falei um pouco de mim, né? Um pouco do que a empresa onde eu trabalho, o que a gente faz. Vou falar um pouco da apresentação, né? Um sumário aqui das coisas que eu pretendo falar aqui brevemente, né? Vou falar um pouco sobre a história das redes neurais, da inteligência artificial e das aplicações, o que são redes neurais, vou falar do Perceptron, de como o Perceptron aprende, vou falar sobre processamento de imagem, filtros e convoluções, deep learning, e daí partimos para um pouco de código, né? Os meus colegas já cobriram uma boa parte da minha apresentação e cobriram muito bem, falaram super bem sobre o Perceptron, sobre redes neurais. Vou falar de novo também brevemente. Então, a ideia é que, ao final, né, da apresentação aqui, essa imagem que faça mais sentido, né? O que uma rede convolucional faz, como ela funciona, quais são os blocos, como ela aprende. Então, falando um pouco sobre a história, né, a inteligência artificial, a ideia, né, os modelos foram propostos praticamente junto com a existência dos computadores, né? A própria ideia de existir uma inteligência artificial é anterior a isso. Uma máquina pensar, né, o conceito, mas as primeiras implementações, os primeiros conceitos práticos surgiram junto com os computadores, e isso foi, né, obviamente, evoluindo ao longo do tempo. Isso houve altos e baixos, né? Houveram períodos que eles chamaram de invernos da inteligência artificial, que foram períodos que o pessoal se focou em outro tipo de pesquisa, e em algum momento, ali pelos anos 90, começou a voltar com força, né, a pesquisa com redes neurais artificiais, a partir de algumas evoluções teóricas que aconteceram, e ali por volta de 2010, quando o AlexNet lá ganhou a competição do ImageNet, que foi usando um algoritmo de redes convolucionais profundas, foi a primeira vez que um algoritmo baseado nessa ideia ganhou uma competição, e ganhou com uma margem muito grande sobre o segundo colocado, e a partir disso, as aplicações de Deep Learning, principalmente para imagem, mas as aplicações de Deep Learning explodiram, né? Que foi, basicamente, isso aconteceu quando vários fatores se alinharam, né? Quando o poder de processamento dos computadores aumentou exponencialmente, quando a quantidade de dados aumentou, e quando houve alguns refinamentos na teoria em si, né? Que permitiram com que redes profundas pudessem ser treinadas, né?
Então, algumas coisas que aconteceram, né, de lá para cá, né? Em 2013, o AlexNet ganhou, né, o ImageNet, 15% melhor do que o segundo colocado, usando redes convolucionais profundas. Em 2014, o Facebook, com um modelo chamado Deepface, conseguiu 97,25% de acurácia num benchmark de reconhecimento facial, né? Então, ele chegou muito próximo do que humanos, pessoas, participando do mesmo benchmark, conseguiram de resultado. Em 2015, o Google, usando dois conceitos novos lá para as redes convolucionais, né, redes residuais e mais alguns outros conceitos, eles conseguiram atingir uma acurácia de 99,63% no mesmo benchmark. Então, eles superaram a capacidade humana de reconhecer pessoas, de fazer um reconhecimento facial. Em 2015, foi lançado um modelo chamado YOLO, né, que foi o primeiro modelo de Deep Learning que conseguiu rodar em tempo real para fazer detecção de objetos. Em 2016, né, aconteceu também, eu considero esse como um dos maiores marcos, talvez na história da inteligência artificial, foi quando o pessoal do Google Brain lá conseguiu, desenvolveu lá o AlphaGo, e eles ganharam do campeão mundial no jogo de Go, né? Então, o que isso tem de especial, né? O Go, para quem não sabe, é uma espécie de xadrez chinês. E uma pessoa se dedicando aí nos finais de semana, uma pessoa normal, ela leva de 1 a 2 anos para começar a aprender o jogo, para ficar razoavelmente boa e aprender todos os movimentos e aprender a jogar razoavelmente bem o jogo. E eles desenvolveram uma inteligência artificial combinada com outros algoritmos, baseada em convolução, que conseguiu ganhar do campeão mundial nesse jogo. Tem um documentário da Netflix que eu recomendo, é muito legal, que conta essa história também, é muito bom. E em 2019, né, isso aqui daí, o GPT-2, né, ele usa um mecanismo que ele chama de atenção. Não é uma rede convolucional, mas é muito legal citar isso aqui, né, esse attention, né, o mecanismo de atenção, ele foi desenvolvido em 2017. Então, veja lá, né, as convoluções, né, o mecanismo de convolução, ele foi proposto lá por 1980. A gente está chegando no pico do que a gente pode conseguir com ele, talvez agora. Esse mecanismo de atenção foi proposto em 2017, e o aprimoramento dele em 3 anos, eles já conseguiram fazer uma inteligência artificial boa o suficiente para responder de maneira coerente várias perguntas. Ela foi treinada com todo o dataset da Wikipedia, mais um bloco, mais um dataset de livros, e eles entrevistaram essa inteligência artificial o The Economist entrevistou essa inteligência artificial, e ela deu respostas extremamente coerentes. Depois pesquisem para vocês verem essa entrevista. Assim, fantástico, né? Eu vou falar agora de algumas aplicações voltadas para a imagem, né? O Marcelo já comentou do Ian Goodfellow, né, que ele inventou as GANs, né, e uma modificação nas GANs, o pessoal conseguiu aplicar para a transferência de estilo, né, em imagens. Então, você consegue, basicamente é generativo, né, em vez de você só processar a informação, e você dizer o que está na imagem, ou você processar aquela informação e dar um output mais simples na saída, você é capaz de gerar conteúdo com essas redes, e isso é fantástico. Você conseguir gerar conteúdo que a sua rede neural aprendeu. Isso é uma coisa que também foi um marco, e foi quem desenvolveu essa ideia foi o Ian Goodfellow, né, que é o diretor de inteligência artificial da Apple hoje, né? Carros autônomos, né, eu ia colocar um gifzinho aqui de como o carro da Tesla, ele enxerga o mundo, né, quais são as coisas que ele aproxima, mas acabando não dando tempo, mas basicamente o que ele faz é fazer segmentação semântica, ele detecta as bordas da rua, enfim, ele usa vários algoritmos de detecção, de classificação de imagem, para poder orientar o carro no espaço. Ele detectar uma placa de pare, detectar a rua em si, detectar pessoas, tudo isso é totalmente primordial para que ele funcione, porque ele se baseia nas imagens, e se isso não funcionar, ele vai atropelar pessoas, ele vai andar em cima da calçada, ele vai errar. E existem algoritmos robustos o suficiente para fazer com que ele possa andar de maneira autônoma. Ainda não dentro dos vários graus lá de classificação de carros autônomos, o que a Tesla tem ainda não é o 100% de autonomia. As pessoas precisam dirigir ainda com atenção no volante, né? Elas não precisam estar com a mão no volante, mas precisam estar com atenção no que está acontecendo para tomar o controle do carro caso aconteça alguma coisa, mas a gente já está muito, muito próximo de que isso seja esperado, de chegar no 100% de autonomia no veículo, e você não precisar ter um motorista, ter alguém sentado ali no banco do motorista. A Xiaomi usa também algoritmos para melhorar as imagens, que
são baseados também em redes generativas, então você consegue ter resultados como esse da imagem, que você tem uma imagem totalmente pixelada, e você consegue quadruplicar a resolução dessa imagem, e imagine, né, você vai esparçar essa matriz, você vai ter um monte de espaço em preto, você precisa preencher. Uma maneira de fazer isso é interpolar os valores, só que não tem um resultado tão bom, ainda mais quando você deixa esparsa de uma maneira muito grande. E usando redes generativas, você consegue preencher isso de uma maneira realista, que é isso que eu exemplifico nessa imagem aqui. Aqui é um vídeo do 2 Minutes Paper, que ele mostra também uma coisa que é praticamente magia, né? Quando você olha assim, tem uma cara de magia, né? However, if we have proper intelligence, the AI can learn how different parts of eu não tinha percebido que tinha áudio nesse pequeno vídeo que tinha recortado, mas foi o pessoal da Samsung Research que desenvolveu isso. Eles deixaram lá o paper, não tem código, mas eles deixaram a receita que eles usaram para fazer isso, né? Vocês provavelmente já devem ter visto alguma coisa sobre deepfakes, só que para treinar um deepfake você precisa de centenas, às vezes milhares de imagens da mesma pessoa, para poder alinhar os landmarks do rosto da pessoa com o seu, né, em tempo real. O que eles fizeram que foi fantástico no sentido de que, com uma única imagem, eles conseguiram fazer uma espécie de deepfake. E, assim, né, para mim isso é muito fantástico. Mesmo eu que entendo razoavelmente bem o que está acontecendo, mesmo para mim, quando eu vejo isso aqui, é uma coisa que me encanta, que eu olho e falo assim, meu Deus, estou no campo certo, eu amo o que eu estou fazendo. E até tem essa declaração do Elon Musk, né, de que engenharia é mágica, ou talvez o mais próximo que a gente pode chegar de mágica no mundo real. E é engraçado que a primeira resposta desse tweet, vocês podem ir lá ver, é que mágica, na verdade, é uma ciência que a gente ainda não consegue explicar, que você não consegue explicar. Então, aquilo parece mágica para você, né? Não existe mágica. Essa que é a verdade. Então, espero que eu tenha conseguido motivar, né? Prender a atenção das pessoas aqui que estão me acompanhando ainda e tentar explicar como que esses algoritmos funcionam, né? Então, para poder fazer isso, a melhor maneira de pegar um problema complexo é você separar ele em pequenos pedaços simples e entender bem esses pedaços simples. E a unidade fundamental da inteligência artificial, das redes neurais, é o neurônio, e um neurônio é o perceptron, né, que é um modelo matemático que foi proposto pelo Rosenblatt lá em 1950. E ele tem inspiração no neurônio humano, né? Então você tem as suas sinapses, né, que fazem as ligações, e tem o neurônio em si, que é o que processa a informação. Ele funciona, o modelo matemático dele funciona basicamente, você tem as suas entradas A1, A2, A3, você multiplica as suas entradas pelos seus pesos, W1, W2, W3, e passa eles por uma função de ativação. Soma com bias, né, e passa eles por uma função de ativação. Aqui é um exemplo, uma ilustração de como fazer, de como treinar esse algoritmo para uma função bastante básica para a pessoa que trabalha com algoritmos, com lógica, né, é uma função E. Então, você tem 0 e 0, a saída é 0, 0 e 1, a saída é 0, 1 e 0, a saída é 0, 1 e 1, a saída é 1. Para você poder treinar um perceptron, o que você precisa fazer? Né? Definir a tua função de ativação, fazer uma inicialização dos seus pesos, tem vários métodos para você fazer isso, mas pode ser simplesmente aleatório, e você propaga essa informação para frente, né? O que é propagar a informação para frente? É você aplicar os seus valores de entrada na sua equação ali, né? Então, W1 vezes A1, W2 vezes A2 mais B, passa pela função de ativação. Faz isso para todos os seus A1 e A2, e você vai ter essas várias saídas aí, né? Então, ali espero que o mouse esteja aparecendo aqui. Aqui você vai ter, por exemplo, aqui, né? Para a primeira entrada, com esses pesos aleatórios aí, né? Você vai ter 0.5, 0.87, 0.93, 0.98. Mas a sua saída deveria ter sido 0, 0 e 1. Então, o que você faz a partir disso, né? Depois que você propagou a informação para frente. Não é a única maneira, né? Existem várias maneiras de se fazer isso, mas a técnica mais eficiente, quando você tem muitos pesos para ser otimizados, é a técnica baseada em gradiente, né? Aqui eu fiz toda a formulação para chegar na fórmula que dá o gradiente do teu peso em função do erro para um perceptron, para um peso específico desse perceptron. E, basicamente, o que é essa ideia? Como que isso aqui funciona, né? Se você tem a tua função de custo aqui em cima está aqui a y menos y barra, o que você espera que a tua função de custo
para essa função de custo específica, é que ela tem um formato polinomial, exatamente como eu ilustrei aqui, né? Não é assim que ele é na prática, mas você espera que ele tenha um formato parecido com esse, né? E o que você faz, né? Calculando o gradiente, o que calcular, o que chegar nessa fórmula aqui vai te dar. Supondo que você tem um peso variando aqui de zero, de menos infinito a mais infinito, você vai chegar nessa parábola, né? Calculando o gradiente, você vai ter o coeficiente angular dessa equação da reta que tangencia a tua função de erro. E você usa esse valor para otimizar o teu peso. Então, quando você está longe do teu ótimo global, que seria quando você zera o teu erro aqui, esse gradiente vai ser grande. E quando você caminha na direção do zero, e você está próximo do zero, esse gradiente vai ser pequeno. E o gradiente dá a direção oposta do erro, né? Então, você calcula o gradiente, você sabe que indo na direção oposta ao gradiente, você vai convergir, vai na direção da minimização do erro, e você faz isso em vários passos pequenos. Então, é essa que é a ideia. Você tem vários exemplos, você dá pequenos passos para cada exemplo na direção correta. Basicamente, isso é a ideia por trás de otimizar uma rede neural usando o gradiente. Aqui está um exemplo de como, depois que você calcula o gradiente, o que você tem que fazer, né? Você vai ter o seu peso W, e o seu novo peso W vai ser o W anterior menos um alfa vezes o teu gradiente, que você calculou usando aquela equaçãozinha do passo anterior. Esse alfa é uma taxa de aprendizado, e essa taxa de aprendizado geralmente é uma taxa bem pequena, é uma taxa minúscula para garantir que você vai dar pequenos passos na direção correta. Aqui, concorda, né, com o Marcelo tinha comentado lá, né, acho que a melhor maneira para você aprender é você tentar fazer esses códigos desses algoritmos na mão. Eu fiz isso em Python, fiz um pequeno GIF aqui. Acho que não é a melhor maneira de começar, com certeza. Para começar, o melhor talvez seja você pegar alguma coisa pronta, tentar implementar, ver o que você coloca na entrada, o que está na saída. Depois que você entende isso, daí você implementa o algoritmo para entender como ele funciona. E aqui tá 2 exemplos aqui, né? Para essa função lógica, 0, 0 leva para 1, 0, 1 leva para 0, 1 e 0 leva para 1, 1 e 1 leva para 1. Usando uma sigmoide, e aqui, durante o espaço de treinamento, o que acontece com essas entradas, né? Onde que esses pontos vão parar na minha função de ativação ao longo do tempo. E do lado direito, aqui nessa imagem, tem o erro diminuindo ao longo do tempo e a coraça subindo. E aqui já embaixo, você já pode ver, né, que não funcionou. O erro subiu e a coraça ficou oscilando entre 0 e 50%. E existe um porquê disso aqui ter acontecido, né? Essa função lógica aqui é uma função lógica bem conhecida, é uma SHORE, né? Uma não ou exclusiva. 0, 0 leva para 1, 0 e 1 leva para 0, 1 e 0 leva para 0, 1 e 1 leva para 1. A explicação do porquê, não tem como você resolver esse problema usando um perceptron de um único neurônio, né, um único perceptron, é que não existe uma maneira, naquele caso aqui, ilustrando esses dados de saída, né, não existe uma maneira linear de você separar a sua entrada. Por mais que fosse também uma sigmoide, aqui essa não seria uma reta, seria uma curva, a sigmoide não é capaz de separar esses 2 pontos de entrada. Você precisa fazer uma combinação de mais neurônios para que eles aproximem mais fronteiras de decisão para os seus dados, né? Então, com 2 neurônios lineares, você já consegue resolver esse problema. E é isso que está ilustrado aqui, né? Então, 2 neurônios não lineares, 3 neurônios não lineares, é o que acontece com as fronteiras de decisão do seu modelo, né? Então, né, o que é o perceptron multicamadas, né? É você pegar um perceptron de uma única camada e começar a pegar a saída de um perceptron e ligar na entrada do próximo, né? Então, aqui ilustrado nesse desenho, você tem as entradas, eles vão para perceptrons, né, para neurônios, e passam para frente. E como é que você faz para otimizar os pesos das primeiras camadas aqui, né, desse perceptron? Veja que a equação que dá o gradiente da primeira camada, ele recebia aquele A1, porque era um perceptron, então ele estava ligado diretamente com a entrada. O que você vai fazer aqui é substituir esse A1 pela tua função de ativação do teu neurônio na camada anterior, e continuar aplicando a regra da cadeia para chegar na sua equação que vai dar a otimização dos pesos dessa primeira camada. E assim por diante, né? Quando você tiver mais camadas para trás, é isso que você vai continuar fazendo. Agora falando um pouco sobre processamento de imagens, né, como que as imagens são representadas para o computador, né? É simplesmente uma matriz, é a maneira mais eficiente de você representar uma imagem para um computador é você representar ela como uma matriz.
é uma representação binária, é uma matriz de zeros e uns, onde você pode representar, por exemplo, esse desenho como uns e zeros, como está ilustrado aqui nessa primeira imagem, uma imagem em escala de cinza. O que você vai ter? É uma matriz com vários valores variando entre 0 e 255, né? Dentro dessa escala é o quanto mais branco ou quanto mais preto esse valor vai estar na sua matriz. Uma representação de uma imagem colorida, você vai poder fazer com 3 matrizes, cada uma representando a mesma coisa que você faz com a escala de cinza, cada uma representando a intensidade de cada uma das cores primárias, né? Vermelho, verde e azul. E agora indo para a operação de convolução, né? O que é a convolução nas redes convolucionais? Dentro lá da engenharia de controle, a gente usa bastante essa equação ali, né, que é a equação de convolução, ou pelo menos a ideia de convolução. O que a convolução é, na prática, né? O que essa equação ali, o que esse operador, né, o que ele está dizendo? Você tem 2 sinais e você quer fazer a convolução entre eles. O que você precisa fazer? Você precisa deslizar um sinal por cima do outro, multiplicar eles e somar. Você anda um passo, multiplica um sinal pelo outro, soma, e você vai ter um resultado. Faz isso iterativamente, ou continuamente, nesse caso aqui, e você vai obter essa linha em verde, né, que é o resultado da convolução desses 2 sinais, do sinal triângulo e do sinal quadrado. Essa ideia em 2 dimensões, né, e discreta, que é a convolução que a gente aplica nas imagens, é a mesma coisa. Você vai ter um sinal pequeno, que é um kernel, né, uma matriz 3x3, 5x5, 4x4, e você vai ter a tua imagem. Você vai deslizar o teu kernel por cima da tua imagem e fazer a mesma operação, multiplica e soma, multiplica e soma, multiplica e soma, e você vai obter uma terceira matriz como resultado, que é a matriz que é o resultado da convolução entre essas 2 matrizes. E o que isso significa para processamento de imagem, né? Isso aqui são os filtros, né? Então, se você aplicar um kernel de média, né, que seria uma matriz com 1 sobre 9 em cada um dos valores, e aplicar a convolução entre esse kernel, entre essa matriz e uma imagem, o que você vai obter é uma imagem com um blur. Você vai suavizar a imagem, que é isso que acho que não ficou muito bom de ver aqui nessa imagem, né? Para mim, eu estou enxergando, né, mas talvez no online, aí, talvez com a resolução tenha caído, não fique bom para visualizar. Mas o que essas 2 imagens têm diferente é que a imagem que eu apliquei esse filtro, ela está um pouco mais embaçada. Aqui é um outro exemplo, né? Se você aplicar uma convolução com esses 2 kernels na tua imagem original, você vai obter 2 matrizes, né, dessas 2 convoluções, você aplica essa matriz nessa equaçãozinha, e o que você vai obter é um detector de bordas, né? Você vai remover praticamente toda a informação da tua imagem, vai ficar só com as bordas da imagem. E o que acontece se você aplicar consecutivamente vários filtros diferentes, né? Você vai, por exemplo, um filtro de média e um filtro de bordas. Você vai ter um resultado como esse que eu ilustrei aqui embaixo, né? Você passou 2 filtros consecutivos na sua imagem. Você vai eliminar alguma informação que não importa e vai ficar com uma informação que importa. E aí que vem a ideia por trás das redes convolucionais, né? Você pode colocar esses valores na mão dentro desse filtro, desse kernel. Você pode dizer que o valor que você quer aqui, você vai obter vários resultados diferentes. Você pode brincar com isso, ir lá mexendo nesses valores e vai tendo vários resultados diferentes. Ou você pode fazer com que um algoritmo aprenda que valores ele deve colocar dentro dessa matriz para que ele remova toda aquela informação que não importa e fique com a informação que importa para ele detectar aquilo que é importante para sua imagem. E é essa a intuição por trás das redes convolucionais, né? Você vai ter uma imagem na entrada, você vai ter um kernel com esses valores iniciados aleatoriamente, você vai aplicar esse kernel na sua imagem de entrada. Você vai ter, para cada neurônio, né, para cada kernel, você vai ter uma imagem na sua primeira camada. Você faz isso consecutivamente, e é isso que cria as camadas de convolução na sua rede convolucional. Lá no final, você vai ter várias imagens que passaram por vários filtros, né? São várias matrizes N por N. Você vai transformar essas várias matrizes N por N em um único vetor, de uma dimensão só. Você vai planificar essas imagens e transformar num vetor de uma dimensão. A partir daí, você aplica um perceptron multicamadas. E isso é uma rede convolucional. Tem muito mais assim, detalhes que fazem com que isso aqui converja, né, quando tem convergência, alguns detalhes sobre as funções de ativação, etc., mas a essência por trás das redes convolucionais é essa, né? Aqui mostrando
uma visualização, né, desses modelos. Deixa eu voltar aqui. Acho que eu tenho isso aqui aberto aqui. Vocês conseguem ver o meu navegador aqui? Estamos vendo sim. Beleza, então isso aqui é uma visualização de uma rede convolucional, né? Então você pode colocar, por exemplo, um dígito aqui na entrada. Ela foi treinada para o MNIST, né? Então o que você vai ter na saída vai ser a classificação do teu dígito, né? Então, na sua primeira camada, o que você tem aqui é a tua imagem, aqui é o resultado da convolução de um kernel. O kernel não está ilustrado aqui, né? Não mostra qual é o kernel, mas de vários kernels diferentes que ele aprendeu, e o que ele faz com a imagem, né? Ele vai fazendo isso consecutivamente. Dessa camada para essa, ele faz um downsample, né, na imagem, aplica na próxima camada uma convolução, na próxima camada um outro downsample, e daí ele planifica a imagem e aplica um perceptor multicamadas aqui, né? Tem duas camadas aqui, né, ocultas, e a camada de saída. Então, o último neurônio lá nessa rede convolucional, o neurônio que mais foi ativado foi o neurônio correspondente ao 1. E para outros problemas de classificação, é essa maneira que você vai trabalhar, né? Você vai ter um neurônio correspondente a cada classe lá no final da sua rede neural, né? E ele vai ser ativado de acordo com o que você colocou na entrada. Existem outras maneiras muito legais, coisas muito legais que você pode fazer quando você tira essa última camada aqui da sua rede neural, você trabalha com esse último vetor, que até existe um nome especial para isso aqui, que são embeddings, né? Então, por exemplo, para fazer reconhecimento facial, em vez da minha função de custo ser, coloquei um aqui, propaguei até o final, vou ter um valor aqui, né, de ativação para o 1, vou comparar com a matriz que deveria ter sido. A matriz que deveria ter sido vai ser 0, 1, onde ele corresponde a 1, e o restante 0. Ele vai comparar esses dois valores, vai picar no loss e vai voltar retropropagando. Essa é uma maneira de treinar um classificador, né? Uma outra coisa que você pode fazer, a partir desses embeddings aqui, a partir desses vetores que você tem aqui, você calcular similaridades. Então, você tem duas imagens aqui na sua entrada, você propaga elas para frente e você compara esses dois embeddings. Isso é o que seria uma rede siamesa, por exemplo. E você cria funções de custo customizadas. Esse é um exemplo, né, de coisas que você pode fazer com redes convolucionais. Assim, na verdade, que funciona reconhecimento facial. É isso que eles fazem. É isso que se faz para fazer reconhecimento facial, e é isso que, por exemplo, os algoritmos de busca por imagem fazem. Eles buscam similaridades nesse vetor aqui. Agora, voltando para a apresentação, né, eu vou falar brevemente sobre algumas outras coisas aqui, mas eu já vou partir para a parte de desenvolver código aqui, né? Então, vamos lá, slideshow. Start from current slide. Deixa eu voltar para cá. Bom, então essa aqui é a visualização, né, que eu mostrei ali nesse outro slide, né? Aqui algumas coisas que, assim, eu acompanho muito tudo que existe de novidade nesse campo, e, assim, a gente vê as coisas que aconteceram de 2013 para cá, e a impressão que dá é que a cada mês, a cada 2 meses, sai alguma coisa muito revolucionária, algum resultado muito inovador, alguma coisa muito nova de pesquisa em Deep Learning, né, de coisas novas que o pessoal inventa. E uma das coisas que o pessoal lá do OpenAI, lá, que é uma startup que é financiada pelo Facebook, pela Tesla, pelo Google, por várias grandes empresas, e o intuito deles é desenvolver inovação para inteligência artificial aberta. Como o nome diz, né, OpenAI. Tem um paper que eles publicaram lá, contando, ilustrando o que acontece quando você aumenta demais a complexidade do modelo, mas quando você aumenta ao mesmo tempo a quantidade de dados, né? Então, existe um bloco que o pessoal usa dentro das redes convolucionais, que é um bloco residual, que é isso que dá o nome para as redes residuais, né? ResNets. E, assim, a teoria, assim, é extremamente simples. O que você faz nas redes residuais? Você pega a entrada do seu modelo, a entrada dos valores de entrada, e concatena com a saída da sua função de ativação. Então, você tem lá os pontos A1, A2, A3, você vai ter o valor que o forward pass vai te dar, né, a saída do teu neurônio, e você concatena a saída do neurônio com a entrada. Faz isso durante as várias camadas que você tem na tua rede convolucional. Isso tem esse efeito aqui que está ilustrado nessa imagem. Você pega o loss landscape, né, ou a função de erro aqui visualizada em 2 dimensões, mas isso é uma função que tem a mesma quantidade de dimensões que você tem de parâmetros, né, e você deixa ela smooth, né? Você deixa ela muito mais propícia a convergir usando um gradiente. E uma outra coisa que eles demonstraram também é que quando você consegue aumentar a quantidade de dados e ao mesmo tempo a complexidade do modelo, você coloca mais
camadas numa rede residual, por exemplo, a partir de um ponto o teu modelo vai piorar. Você vai aumentar a complexidade dele e o modelo vai começar a piorar ao invés de melhorar. Mas existe um ponto em que quando você continua aumentando a quantidade de dados e a complexidade do teu modelo, você começa a ter mais acurácia. E é isso que eles aplicaram lá para aquele modelo que eu comentei anteriormente, o GPT-2, o BERT, vários algoritmos de processamento de linguagem natural, né? Então, aqui para termos de comparação, né, é um algoritmo que leve para fazer detecção e reconhecimento facial, né? Ele tem 9,1 milhões de parâmetros e os pesos dele lá, quando você salva, ele tem 12 MB. Aqui é o ResNet, né, que é uma rede residual boa, muito boa, na verdade, né, para você fazer classificação, para você trabalhar com imagem, né? Ela tem 132 camadas, tem 112 milhões de parâmetros, e quando você salva lá os pesos lá, você vai ter um .h5 ou qualquer outra extensão que você use para salvar, o JSON lá, algo na faixa de 247 MB, né, que são os pesos do modelo. O GPT-2 e o GPT-3, que são os modelos que eles estão usando lá, para aplicações de processamento de linguagem natural, eles chegam a ter 1,5 bilhões de parâmetros, ou seja, é muito mais do que se usa para imagem, e eles aprendem coisas muito mais complexas e têm resultados muito mais complexos com esses modelos, né? Eles conseguiram diminuir o erro para tarefas de processamento de linguagem natural, assim, em ordens de grandeza com qualquer outro tipo de abordagem, né? Usando aquele mecanismo de atenção que eu comentei anteriormente, e essa ideia de que muito mais dados e mais camadas e mais complexidade no modelo consegue aumentar a acurácia dele. Bom, então, chega de conversa, eu mostro um pouco de código, né? Então, vamos lá. Aqui está um notebook que eu fiz aqui, né? Basicamente, o que foi que eu me propus a fazer aqui para essa apresentação? Um algoritmo para classificar pessoas que estão usando máscara de pessoas que não estão usando máscara, né? Então, como que eu fiz isso, né? Para coletar os dados, né? Tem uma funçãozinha lá, uma extensão do Google Chrome que você usa para baixar os 100 ou 200 primeiros resultados. Eu fiz várias pesquisas, né, para poder manter boa distribuição dos meus dados de entrada, sobre pessoas de etnias diferentes lá, né, rostos de pessoas ou pessoas. E baixei todas essas imagens e passei um algoritmo que é um algoritmo de detecção facial, né, por essas imagens. Então, eu extraí só os rostos das pessoas no padrão que eu preciso para rodar o meu modelo. Então, eu fiz isso para pessoas sem máscaras e fiz isso para pessoas com máscaras aqui, né? Então, acho que na minha outra aba aqui. Que é pessoas com máscaras. Também, né, novamente, tentando buscar manter uma certa distribuição nos dados homogêneos, né? Não só pessoas asiáticas ou pessoas de alguma etnia específica, né? Para poder manter ou poder obter generalização no meu modelo. Então, aqui estão as bibliotecas que eu usei aqui, né? Keras, OpenCV, Matplotlib para mostrar, o NumPy. Então, vamos lá, né? Rodando aqui esse algoritmo. Então, o que eu fiz aqui para importar os dados, né? Passei o diretório lá na pasta onde eu tenho essas imagens, e eu vou iterando nessas imagens e lendo elas e fazendo um append para uma lista aqui, das imagens que tem máscara e das imagens que não tem máscara. Então, aqui, né, rodando esse aqui, eu tenho 1.200 imagens de pessoas com máscara, e no total 2.700 imagens aqui, né. Então, eu sei o que eu tenho de entrada, né, eu fiz os meus rótulos do próprio dado aqui, né, então 1 e 0 significa que a pessoa tem máscara, 0 e 1 significa que não tem máscara. Então, lá no final da minha rede neural vai ter um neurônio que vai ser ativado, que deve ser ativado quando a pessoa tem máscara, e um quando ela não tem máscara. É isso que representa esses 1 e 0 aqui, né. Aqui eu fiz aquele procedimento de fazer um shuffle nos dados e de separar dados de treino e de teste. Então, 80% dos dados são para treino e 20% dos dados são para teste aqui, né? Fiz essa função do dia na mão. Foi só eu escolhi trabalhar dessa forma. Tem algoritmos prontos do scikit-learn para fazer esse split aqui, né, de treino e teste, né? Então, aqui só para mostrar uma pessoa aleatória aqui e a label que eu tenho dela, né? Então, aqui, ó, com máscara, abrindo aleatoriamente aqui, ó, sem máscara e assim por diante. São alguns hiperparâmetros do modelo aqui, né? O número de classes, no caso, quantidade de épocas e o tamanho do batch size. Na verdade, a quantidade de épocas eu diminui ele, né? Não vou precisar de tudo isso aqui. Mas esses são alguns dos hiperparâmetros. Aqui eu estou definindo o modelo. Então, veja aqui, né, a primeira camada, ele tem 32 neurônios de convolução
e o tamanho do meu kernel, o tamanhozinho do meu filtro lá, ele é um filtro 3x3, ele tem uma função de ativação que é ReLU. Então, o que tem de diferente aqui de você fazer uma convolução numa rede neural, de você simplesmente aplicar vários filtros em sequência? Aqui ele passa para uma função de ativação, né? Então, depois que eu passei o meu filtro na imagem, multipliquei a minha imagem original pelo meu kernel, eu vou passar ele por um filtro. Esse filtro pode... eu vou passar ele por uma função de ativação, nesse caso uma ReLU, né? E essa ReLU pode ter um bias que também vai ser algo que o algoritmo vai aprender. Basicamente, em essência, é só isso que existe de diferente em você usar uma rede convolucional, de você aplicar vários filtros em sequência numa imagem ali. Daí aqui, a próxima, eu faço uma subamostragem, né? Faço um max-pooling na imagem, depois uma outra camada de convolução, dropout, né? Para regularização. Eu desativo, eu tenho uma chance de 25% de desativar um certo neurônio durante a fase de treinamento. Daí, depois disso, eu faço o flattening, né? Eu transformo aqueles várias imagens que eu processei em um vetor de uma única dimensão e aplico aqui uma rede totalmente conectada, e no final, aqui eu tenho uma quantidade de neurônios que equivale ao número de classes aqui, no meu caso são 2, e aplico uma softmax. Então, aqui, enter. E aqui eu vou treinar um modelo em tempo real, né? Tem uma placa de vídeo razoavelmente boa aqui, né? Para ele levar algo menos do que 1 minuto para treinar esse modelo. Que vocês podem acompanhar, né? Que tem a lousa aqui do modelo, tem a coraça dele e o loss na validação, né? O erro que ele está cometendo na hora de validar os dados aqui. Né? Ele não usa essa informação da validação para retropropagar o erro. É só para você poder acompanhar se o que o teu modelo está aprendendo, ele realmente está generalizando, né? Se para dados que ele não viu, ele está realmente aprendendo alguma coisa, ou se ele está decorando os teus dados de entrada. Então, aqui no final, né, tem um erro de teste de, não é porcentagem, né, mas de 0,21, né, e uma acurácia de teste de 95%. E aqui eu vou botar de volta aqui, né, o histórico desse modelo quando eu treinei ele, né, antes estava o modelo que eu treinei anteriormente. Então, aqui ao longo do tempo, você pode ver que ele aprendeu, né, ele já começou errando muito pouco, estava na faixa dos 80%. É isso que acontece, na verdade, quando você consegue acertar a mão na hora de fazer essa arquitetura do teu modelo, né? Existe alguma arquitetura que vai facilitar com que ele aprenda. E, geralmente, essa arquitetura, você pode buscar algum embasamento teórico, pode tentar seguir algum caminho, mas o que acontece na prática é que você vai ter que fazer isso de uma maneira experimental, você vai ter que ir trocando ou mexendo com essa arquitetura desse modelo para poder achar uma arquitetura que vai se dar bem com os teus dados de entrada, com o seu problema, né? Então, isso aqui é a acurácia do modelo ao longo do tempo, aqui é o loss dele, né? Ele teve um pico aqui em algum momento, mas continuou aprendendo depois. Aqui eu vou salvar o modelo, então essa é algumas coisas boas, né, trabalhar com alguns frameworks aqui, né, no caso do Keras, você pode salvar o teu modelo inteiro, não precisa salvar os pesos, salvar alguma coisa no JSON separado, eu salvo o modelo inteiro nesse arquivo .h5, e depois eu carrego esse modelo inteiro num outro arquivo, no mesmo arquivo .h5, né, com 2 linhas de código aqui, né, então isso facilita bastante a vida. Então, aqui, o que eu estou fazendo, né? Estou gerando um número aleatório inteiro e pegando um valor, uma imagem nos meus dados de teste aqui, né? Então, o algoritmo não foi treinado para aprender nada aqui, ele não viu esses dados. Então, vamos olhar aqui uma imagem aqui. Aqui está o que ele previu, né? Para o meu dado de entrada, esse X-test aqui, né? Passei ele pela minha rede neural, ele deu esse Y-hat, e aqui é o que ele previu. Era de se esperar que esse valor não fosse assim 0 e 1, né? Seria um valor do quanto foi ativado cada neurônio na última camada. Talvez aqui, por exemplo, aqui ele ficou em dúvida, para esse exemplo específico aqui, ó. Ele ficou 59% para uma classe e 40% para outra. Então vamos dar uma olhada no que é esse cara. Aqui provavelmente foi por a maneira como eu fiz o shape desses dados aqui, né?
como que ele está compactado aqui, né? Mas enfim, você pode ir rodando aqui aleatoriamente e pegando outros exemplos aqui, né? Então, aqui ele classificou como uma pessoa, um neurônio foi ativado em 100% e outro neurônio em 0% aqui, né? 0. Você pode definir um threshold de ativação para o teu último neurônio, então você quer que seja só quando é mais do que 80%, então naquele caso anterior ele não ia classificar a pessoa nem como máscara, nem como sem máscara, né? Quando você, para certas aplicações, isso aqui é essencial. Você precisa que o teu modelo tenha uma confiabilidade ou um certo valor confiável na sua última camada de ativação, né? Isso aqui também é bom para entender que, assim, você pode fazer transformar esse modelo num modelo de regressão e transformar um modelo de regressão num modelo de classificação, usando essa ideia aqui, né? Então eu criei opa, criei o M. O M provavelmente não está um trade falso, agora ele vai dizer. Então aqui tem o meu valor na saída da rede neural, se ele for maior do que 0.8, ele é verdadeiro, se ele for menor que 0.8, ele é falso, então eu uso isso como uma máscara para dizer qual das duas palavras eu quero que printe aqui nesse array, né, com máscara ou sem máscara. Então aqui com máscara. Então eu descrevi passo a passo, né, as coisas que eu fiz aqui nessa função, né? Então aqui, ó, sem máscara, aleatoriamente uma outra pessoa aqui, sem máscara, com máscara, sem máscara, com máscara, enfim, é um classificador, né? Aqui são alguns exemplos que eu acho que são legais, né, de mostrar, né? Exemplos adversarial examples, né? Que também existe até, inclusive, um campo de estudo só sobre como poder treinar modelos que generalizam para casos extremos. Então, esse aqui é um exemplo aqui, né? Você tem uma pessoa que está vestindo uma máscara e essa máscara tem um desenho de um rosto. Então, o que acontece com o modelo se você passar isso aqui por ele, né? Vamos ver aqui. Ele classificou como uma pessoa com máscara, né? Vamos ver como que ele... O quanto que ele disse que essa pessoa está com máscara ou sem máscara. Aqui. Ele tem muita certeza de que a pessoa está com máscara aqui, né? E 3 vezes 10 a menos 13 de que ela está sem máscara. Por que isso aqui acontece? Porque eu não tive exemplos, ou não coloquei exemplos suficientes para que ele pudesse aprender isso. Então, como você pode ver, esses modelos aqui, eles são extremamente interligados com os dados que você usa para treinar eles, né? Se você quer um modelo que generalize para um caso específico, ou para alguma aplicação sua, você tem que garantir que a distribuição dos dados que você está usando representa de alguma forma o mundo real. E existe e sempre vai existir casos extremos, casos adversarial examples, né, que vai acontecer esse tipo de coisa. A não ser que você consiga cobrir todos os dados possíveis e todos os exemplos extremos possíveis para o seu modelo não errar. E o que é algo muito difícil de você conseguir na prática, né? Então aqui é uma outra imagem, que também é um exemplo engraçado aqui para demonstrar, né? Então tem a imagem do Bolsonaro colocando a máscara mais ou menos aqui no rosto, aqui, né? No tutorial dele online de como colocar máscara, e aqui tem o resultado da rede tentando prever se ele está com ou sem máscara aqui. Aqui ele está dizendo que está com máscara, né? Então ele classificou esse exemplo como um exemplo com máscara. E vamos ver o quanto que ele está com máscara. Ele também tem bastante confiança nisso, né? Bom, esse foi o exemplo que eu queria mostrar, né? Acho que espero que eu tenha conseguido transmitir a ideia aqui, ter pelo menos de alguma maneira simplificado, que é a ideia de uma rede convolucional, né? E essa foi a minha palestra. Muito obrigado pela atenção. E se tiverem alguma dúvida agora.